Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa comparação que é no mínimo surpreendente. Vamos traçar um paralelo entre duas revoluções tecnológicas que, olha só, mesmo com séculos de diferença, provocaram reações muito, mas muito parecidas. Então vamos lá, direto ao ponto. De um lado a gente tem o século XV, com a prensa de Gutenberg. Ela basicamente tirou o monopólio da palavra escrita das mãos de pouquíssimas pessoas. E do outro lado, o século XXI, com as plataformas do Zuckerberg, que deram para todo mundo um alcance global instantâneo. As duas, cada uma a seu modo, mudaram as regras do jogo de como a informação circula. É fato que toda grande mudança tecnológica gera uma reação, né? Então, vamos começar por aí. Vamos entender a confusão inicial e o medo que essas duas revoluções causaram em quem estava no poder. Imagina só o choque para a época. Pela primeira vez, o conhecimento não era mais um privilégio da elite. De repente, panfletos, pequenos jornais com ideias consideradas rebeldes começaram a circular de mão em mão, justamente nos lugares onde o povo se reunia. A informação, de repente, tinha escapado dos castelos e das catedrais. Agora, vamos dar um salto para os nossos dias. As redes sociais fizeram algo muito parecido, só que numa escala que é, exponencial. Qualquer pessoa hoje pode criar uma mensagem e, com o empurrãozinho do algoritmo, ver essa ideia explodir no mundo todo em questão de horas. Essa democratização da mensagem, ela atingiu o seu ápice. E aí vem a pergunta, né? Como os poderosos reagiram a essa perda de controle da narrativa? Bom, de uma forma bem parecida nas duas épocas. Vamos ver como essa reação se manifestou na prática. O medo naquela época era uma coisa profunda. A grande preocupação não era nem com as pessoas aprenderem a ler, mas sim com a perda do monopólio da interpretação. Pensem bem, se qualquer um pudesse ler as escrituras sagradas por conta própria, quem garantiria que a interpretação seria a correta, a oficial? E aqui o paralelo fica gritante. Hoje, a ansiedade é a mesma. A preocupação é que essa circulação totalmente livre de informações e de opiniões possa levar as pessoas a questionar as narrativas estabelecidas, sejam elas políticas, sociais, científicas, o que for. O medo de perder o controle do discurso continua igualzinho. Bom, e o que se faz quando se teme uma nova tecnologia de comunicação? A primeira reação é tentar controlar. E como a gente vai ver agora, as táticas de censura, na sua essência, mudaram muito pouco ao longo desses séculos. A lógica do controle, ela é a mesma. Só as ferramentas é que se modernizaram. O alvo deixou de ser a prensa física, de metal, e passou a ser a página digital, o post. A punição evoluiu da fogueira e da prisão para o deletar e o desmonetizar. E o executor, antes era a Inquisição. Hoje é um algoritmo, impessoal, invisível e instantâneo. A censura só se adaptou à nova era. Mas, no fim das contas, a gente se pergunta, esses métodos de controle realmente funcionam? E isso nos leva à parte final e talvez a mais interessante desta análise, que é sobre a incrível resiliência das ideias. Porque a grande ironia disso tudo é que muitas, mas muitas vezes, a tentativa de abafar uma informação acaba causando exatamente o efeito contrário. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Ideias são como ervas daninhas. Quando se tenta censurar, o que pode acontecer é dar ainda mais visibilidade para elas. Sabe, isso aumenta a curiosidade, cria um senso de proibido que atrai e pode até transformar os mensageiros em mártires. A tentativa de controle acaba virando o melhor marketing que uma ideia poderia ter. Então, o ponto central é este. A história mostra repetidamente que, uma vez que uma nova tecnologia solta o fluxo de informação, é praticamente impossível colocar esse gênio de volta na garrafa. As estruturas de poder precisam se adaptar, porque o controle total vira uma ilusão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. De Gutenberg a Zuckerberg, vimos esse ciclo: inovação, medo, tentativa de controle. Olhando para esse padrão, o que será que a gente pode esperar da próxima grande revolução na forma como a gente se comunica? A história nos deu o roteiro, o futuro vai escrever o próximo ato.